Prezado amigo, telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa abrindo a Bíblia na TV. Envie os seus e-mails com as suas observações, com as suas dúvidas, com as suas perguntas, e nós vamos juntando e oportunamente a gente faz uma série de programas respondendo a esses e-mails. Queria aproveitar e mandar o nosso abraço fraternal para os nossos companheiros e amigos da nossa Rede Mundo Maior, para o André, e para aqueles que estão colaborando com a campanha do filme Nos Passos do Mestre, já agradecendo a vocês pelo êxito da campanha, do catarse.me, para aqueles que colaboraram e que ainda querem e podem colaborar, nós agradecemos, em nome da verdade que nós gostaríamos de trazer com essa obra, com esse filme, com esse documentário que com certeza virá para desmistificar, esclarecer e tirar dúvida de muitas pessoas. O nosso programa de hoje se prende a um assunto muito interessante, que é a instalação do ministério de Jesus na Galileia. O evangelista Mateus nos fala que depois que Jesus é batizado, lá no Rio Jordão, ele ouve depois falar que João Batista havia sido preso. E aí ele volta para Galiléia, especificamente para Nazaré, a sua cidade onde ele foi criado, com sua mãe Maria e o seu pai José. E diz o evangelista que no sábado, Lucas nos narra que no dia de sábado, Jesus vai visitar a sinagoga e ele abre a Megilat Torá, que é o rolo da Torá, como se diz em hebraico, Megilat Torá, que é um genitivo construto, rolo da Torá. E ele abriu no profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. E ele então lê a mensagem que está ali. E a mensagem é mais ou menos essa: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Que na verdade é uma repetição desse versículo do capítulo 61, versículo 1 e 2 do profeta Isaías, um grande médium, um profeta de uma visão, de uma audiência, de uma psicofonia, psicografia fantástica, porque viveu 750 anos antes de Cristo e já tinha aquela assistência divina, espiritual, com a sua mediunidade fantástica, com o seu canal mediúnico tão belo, e que ele recebe essa mensagem tão maravilhosa, onde Jesus se declara que o Espírito de Deus estava sobre ele, o estava assistindo. Ele me ungiu. Ungir vem do verbo hebraico limshoach, que significa, no substantivo, Ha-Mashiach, como Jesus é conhecido, significa o ungido. Ungido, que o grego chama de Christos, que chega ao português como Cristo, que nada mais é do que o nome grego para o Messias, que é o que Jesus revela, ou que o Isaías revela, e que Jesus relê, como nós vimos na sinagoga de Nazaré. E ele me enviou, Jesus se declara ungido e enviado de Deus, para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da vista aos cegos. Essa liberdade aos cativos é aqueles que são escravos do orgulho, da inveja, da avareza, dos defeitos da alma, não é?
o cativo porque está preso, acorrentado fisicamente, não. É o que está preso, acorrentado espiritualmente, que a pior prisão é essa. A prisão em que você está ligado e não consegue se libertar do orgulho, da avareza, da inveja, porque você não lê o Evangelho de Jesus, porque você não vive a mensagem de Jesus. E é por isso que ele disse, para proclamar a liberdade aos cativos da alma, os cativos de espírito, e recuperação da vista aos cegos. Vista, visão aqui também é recuperar, fazer com que nós despertemos ou passemos a ver e entender a sua mensagem. Porque ele disse que tem muita gente que vendo não enxerga e ouvem e não entendem. Vê fisicamente, mas não enxerga o que tem de mensagem espiritual. E ainda para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então essa mensagem do grande evangelista Lucas mostra como Jesus chega na sua terra, faz questão de ser identificado pelo profeta Isaías, lendo um rolo da Torá, ou Megilat Torá, como se diz em hebraico, para que as pessoas soubessem que ele estava se apresentando como o Messias. Mas dizem, o próprio Mateus e o próprio Jesus, as pessoas começaram, depois que ele lê isso, Lucas diz que as pessoas começaram a se interrogar, quem é esse? O filho de José? Ele jamais poderia ser alguém importante, ele jamais teria condições de ser um Messias, de ser um libertador do povo de Israel, e Jesus sente-se totalmente desacreditado e cria o provérbio que diz, ninguém é profeta em sua terra. E a gente fala isso muito hoje no Ocidente, santo de casa não faz milagre. Derivado exatamente dessa expressão de Jesus, que por conta disso, ele lamenta, deixa Nazaré e vai viver às margens do Mar da Galileia, lá na cidade de Cafarnaum, onde ele inicia o seu ministério na casa de Pedro, e que você não saia daí, porque na segunda parte nós vamos contar esse detalhe, onde também o profeta Isaías participa ativamente desse momento da vida de Jesus, com a sua belíssima, corretíssima faculdade mediúnica ou profética, como muitos querem normalmente chamar. Até já, 1 minuto só, não saia daí.